e temos estudado coisas que têm sido muito desafiadoras em nossas vidas. Confesso que a parábola dessa semana é uma parábola bem interessante que eu acho que vocês devem conhecer muito já, que é a parábola da ovelha perdida. E tem lições profundas aqui que a gente vai estar pensando juntos hoje. Mas antes de entrar na parábola, deixa eu contar algumas histórias minhas, uma história minha, que talvez vá ajudar vocês a conectarem o principal ponto da nossa mensagem hoje. Eu, quando era jovem, eu era simplesmente fanático, fã do Michael Jordan. Vocês já ouviram falar do Michael Jordan? O melhor jogador de basquete de todos os tempos? Né? Que hoje eles inventam uma história que o LeBron é melhor que ele. Isso não existe, tá? E o Michael Jordan, eu jogava basquete e eu era fã. Jogava basquete no time da cidade. E eu lembro que eu assisti os jogos dele e eu me identifiquei com o Michael Jordan. Porque na época também tinha um outro bom jogador chamado Magic Johnson. Mas eu não me identifiquei com aquele jogador. E ele era muito bom, não era do nível do Michael Jordan. Talvez eu me identifiquei porque o Michael Jordan era simplesmente muito bom. Muito bom. E interessante que como eu jogava no time da cidade, eu observava os movimentos dele e tentava copiá-los. Claro que de uma forma ridícula, né? Mas tentava. Eu tentava copiar. Porque eu achava que ele era um jogador excepcional. Eu queria seguir os passos do Michael Jordan. E eu lembro que eu e meus amigos, quando a gente brincava na quadra, né? A gente simulava movimentos. A gente queria copiá-lo. Claro que a maioria das jogadas não dava certo, porque a gente não tinha as mesmas habilidades. Mas o nosso desejo era copiá-lo. Então, existia uma identificação que, por algum motivo, eu gostei mais do Michael Jordan do que do Magic Johnson, porque eu tinha um outro amigo que era fã do Magic Johnson, e a gente ficava competindo, mas eu me identifiquei mais com o Michael Jordan. E nesse processo de identificação, sabe o que eu fiz? Eu simplesmente virei um apaixonado pelo basquete daquele homem. Eu lia tudo, eu tinha tudo dele. Meu quarto era completo de posters do Michael Jordan, de jogadas. Eu tinha todos os posters, todos. Tinha um monte de posters. E era completo. Então eu entrava no meu quarto e você só via um jogador de basquete. Só isso. Porque eu era fã. Eu queria seguir os passos do Michael Jordan. Era meu desejo seguir aqueles passos e um dia talvez ser o Michael Jordan. Me tornei longe de ser o Michael Jordan, né? Mas era o meu desejo. E eu treinava, eu observava como ele fazia os movimentos. Então, naquela identificação, eu parti para um outro estágio, que era o estágio de conhecer. Então, eu comecei a estudá-lo. Comecei a conhecer mais, comecei a ver como ele agia, eu comecei a observar como ele fazia os movimentos. E algumas coisas que eu lia e fui aprendendo dele, foi me estimulando, mesmo que eu não cumpri todas. Uma delas é que o Michael Jordan ele tinha um costume. Ele, antes dos jogos, ele chegava 2 horas antes e ficava arremessando. Pouquíssimos jogadores fizeram isso na história. E ele ficava arremessando antes dos jogos. Mas ele vai se cansar antes do jogo? Ele queria... Existe no basquete a ideia do calibrar, né? Quando você pega a cesta e você acha o movimento certo da cesta. Então ele calibrava, só que não eram 3, 4 arremessos. Eram, 300, 500 arremessos. Mas ele fazia isso antes de começar o jogo. Então a dedicação dele era muito grande. E eu fui tentar fazer isso. Só que eu não tinha o mesmo preparo físico. Chegou no primeiro jogo eu percebi que eu não aguentava correr. E eu teria que escolher entre antes ou depois, porque meu preparo físico não era o mesmo. Mas eu observava e queria segui-lo. Então, além da identificação que eu tive com ele, eu tive também o desejo de conhecer, me aprofundar, conhecer, entender, para que eu pudesse ser parecido com ele. Nesse processo todo de identificação, de conhecimento,
Eu comecei a perceber que era muito distante o meu basquete do basquete do Michael Jordan. Porém, uma coisa ele me dava. Quando eu entrava na quadra e eu lembrava do que eu estudei dele, do que eu vi aquela semana nos jogos dele, aquilo me dava uma inspiração, mais uma adrenalina, que eu entrava e queria jogar tudo que eu sabia. Queria fazer chegava até o ponto que o técnico virava e falava assim: baixa menos, meu filho, menos. Porque aquilo me gerava uma inspiração que eu queria fazer aqueles movimentos, eu queria não errar, eu queria ser o melhor em quadra, porque produziu em mim, o Michael Jordan, uma inspiração. Então aquela minha ideia de seguir o Michael Jordan no basquete, ela surgiu de uma simples identificação que eu não sei te dizer, porque a gente não sabe, porque tinham outros bons jogadores, não do nível dele e tal, mas ele era o melhor, mas outros gostavam mais de outros. Eu não tinha um time de basquete e passei a torcer para o Chicago Bulls por causa dele, não por causa do time. Então aquela identificação produziu o desejo de conhecer, que produziu inspiração. Tudo bem que você não via total inspiração em quadra, porque eu errava muito, eu falhava muito. Eu tentava fazer alguns movimentos que não conseguia, porque não era alcançável, porque o nível de basquete dele nem se comparava com o meu. E para que eu chegasse naquele nível, eu teria que correr bastante. Eu teria que me inspirar nele e buscar, e talvez eu não chegaria, porque era muito tarde na época que eu comecei a correr atrás. E aí você não teria o tempo, né? Porque começa cedo. A não ser que você tenha um talento fora do comum como ele, né? Que não começou muito cedo, não. Mas aquilo me inspirava a buscar jogar mais. A nossa lição de hoje, o nosso bate-papo de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre esse aspecto do que representa ser um seguidor, só que não de Michael Jordan, um seguidor do Rei dos Reis, de Jesus. O que representa ser? E a questão é que os 3 pontos que eu falei na minha ilustração são similares. Porque, de certa forma, para que você seja um seguidor de Jesus, você passa por essas 3 etapas. Você passa pelo período de identificação, que ocorre aqui na mente, lembra que a gente viu nas últimas mensagens? É o ponto de partida, é aquela sensação de que algo ressoa muito forte no seu coração. É aquele momento que você olha e fala assim: a história de Jesus é algo fantástico que deve ser seguido. Você ainda não sabe o que é o todo, mas você está encantado porque Jesus, ele foi uma pessoa muito boa. Ele foi um líder muito bom. Ele vai conectar com você, ele vai trazer essa identificação, ele traz para dentro da sua mente aquele desejo de aprendizado. Eu quero conhecer mais desse Jesus, porque era uma pessoa muito boa. Hoje, 99% da população, se não 100%, entende que Jesus é uma grande pessoa, foi um grande líder e que fez bem para toda a humanidade. Mas nem todos aprenderam sobre Jesus ainda. Conhecem Jesus. E no processo de eu desejar ser um seguidor, é necessário que eu conheça, que eu me aprofunde. Então não é só uma identificação, porque a história de Jesus, ela te identifica, você se identifica com ela, você identifica com a pessoa de Jesus, você quer ouvir mais, por quê? Porque existe uma identificação muito forte, existe uma mensagem muito forte. E nesse processo de identificação, quando ela ocorre no nosso coração, o nosso desejo é conhecer mais. Ou ficar estagnado. Você quer simplesmente viver com a figura da identificação. Você imagina se eu fizesse isso no basquete? Michael Jordan, eu me identifico com ele. Nunca eu faria movimentos igual a ele. Eu nunca queria jogar como ele.
Eu só ia me identificar porque é legal, ele joga pra caramba. Joga muito bem. Mas eu nunca quis dar o próximo passo. Não foi o meu caso, o Michael Jordan foi. Mas às vezes as pessoas gostam de Jesus, se identificam com Jesus porque ele foi uma pessoa boa, porque olham para a história, ele ajudava a mulher adulta, ele socorria os enfermos, ele fazia milagres. E isso identifica comigo, fazia o bem. Ele cuidava das pessoas, ele se preocupava com aqueles que a sociedade rejeitava. Mas para ser um seguidor, você tem que chegar até a etapa 3. Que a etapa 2 é essa ideia do conhecimento. Eu quero conhecer mais sobre ele. Eu quero entender mais sobre esse Jesus. Eu não quero só me identificar com ele. Eu quero aprender mais sobre ele. Eu quero conhecer e eu quero desenvolver um relacionamento com ele, porque ele é uma pessoa. É o Deus pessoa, gente, em que nós podemos nos relacionar com ele. E uma vez que eu me identifico, que eu aprendo sobre ele, que eu entendo quem ele é e o que ele fez, gera em mim uma ação, uma inspiração. Essa inspiração, ela deveria ser gerada em nossos corações. Se você é um seguidor de Jesus, essas ações elas devem estar presentes no seu coração. Essa inspiração, essa força motriz que surge do aprendizado. Quanto mais eu aprendo de Jesus, mais eu consigo viver como ele viveu. Eu passo a ser um seguidor, alguém que aprende, me identifiquei, aprendi e agora eu quero viver como ele. Eu quero que as pessoas vejam em mim. Ele vai ser a minha inspiração para que eu viva para. É o motivo que me faz agir. É ele. A pessoa de Jesus Cristo. Porque eu passo a ser um seguidor dele. Essa parábola vai nos levar a entender um pouquinho o que representa ser um seguidor de Jesus. Talvez, no final dessa parábola, você vai notar que talvez você não seja um seguidor de Jesus. Você só se identificou com ele. Porque ele fez coisas muito positivas. Né? Ele curou, ele tirou demônios, salvou pessoas. Isso me identifica, mas talvez você ainda não entendeu quem ele é e o que ele fez. E talvez isso ainda... Você não é um seguidor dele porque ele não produz inspiração. O seu dia a dia você nem lembra dele. Quando eu entrava em quadra, meus irmãos, só tinha uma pessoa que eu tinha em mente. Michael Jordan. E aquilo me dava uma inspiração. Na sua vida, Jesus tem sido essa pessoa? Que realmente, quando você acorda segunda-feira, começar uma nova semana, é Ele que é a força motriz, que te dá inspiração para viver. É Ele que é quem eu quero aprender mais para que eu possa viver mais parecido com Ele. A nossa lição de hoje é que ser um seguidor de Jesus Cristo é a identificação com sua história, o aprendizado sobre quem ele é e o que ele fez, e a inspiração de viver para ele e fazê-lo conhecido. Meus irmãos, sabe o que eu mais falava na minha juventude? Se você perguntar para meus amigos, eu sou conhecido como quem falava sobre Michael Jordan. O assunto rodava e eu falava. Vocês viram Michael Jordan terça-feira? 49 pontos, 60 pontos. E eu falava sobre ele, porque eu era fã dele, eu queria seguir aqueles passos daquele jogador excepcional. E quando nós, como seguidores de Jesus, nós somos inspirados a falar sobre Jesus.
Se nós seguimos Jesus de verdade, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele é inspirado pela história de Jesus que te identificou e pelo que ele fez na cruz do Calvário, e por ele ser Deus, é que te motiva a levar a outros para serem seguidores. Para que tenha mais seguidores. O texto de Lucas 15, ele diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Contraste desse texto. Nós vamos começar olhando para esse texto, olhando para os personagens. São 3 grandes personagens que nós temos nesse texto. E eu quero que você acompanhe comigo e a gente observar cada um deles. O primeiro são os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus e os mestres da lei eram aqueles que viviam por uma religião, por uma forma de ser, uma forma de agir e não ser. Então eles moviam muito pelas leis, seguindo o que eles tinham que fazer. E eles se achavam superior a todos, porque eles cumpriam a lei. Eram de fato os guardiões da lei. Eles que dominavam, conheciam, autoconhecedores da lei. Como eles, não tinha ninguém que conhecia as Escrituras. Não ser o próprio Cristo, né? Mas como os demais humanos. Aqui estavam que não seja Jesus, né? Que ele também era humano, né? No momento ali. Desceu e foi ser um de nós. Enquanto os fariseus formavam esse grupo, essa religião sobre o povo, impondo sobre o povo padrões definidos, da lei de Moisés, vinha Jesus com uma abordagem um pouco diferente. Não mudando a lei, mas vivendo a lei. Eles falavam sobre a lei, mas não viviam a lei. Jesus vivia e falava sobre a lei. A maioria dos mestres da lei pertencia a um grupo dos fariseus. Então, por isso que muitas vezes a gente olha na Bíblia e está escrito os fariseus e os mestres da lei. Porque eles sempre muitos deles estavam juntos, faziam parte, né, do grupo. O principal problema não era o conhecimento da lei por parte deles. O principal problema era o coração deles. O problema deles é que eles seguiam a lei, eles não seguiam Jesus Cristo. Eles não reconheciam Jesus como Messias. Eles estavam presos na lei. Então era um problema de coração. Eles viviam uma religiosidade superficial. Consideravam-se superior aos pecadores. Meus irmãos, quando você acha que você é superior a qualquer outra pessoa que é um pecador, é que você ainda não entendeu o que Cristo fez por você. Você ainda está no processo de aprendizado. Talvez você se identificou com Jesus, porque ele é um grande líder, uma boa pessoa, fez muitas coisas boas, mas ainda você não entendeu o que ele fez por você. E quem ele é. Que ele não é apenas um homem. Ele foi 100% homem, mas foi 100% Deus. É o Deus encarnado. Esse entendimento
Se nós não tivermos, não tem como ser seguidor de Jesus, porque você ainda não entendeu. Você ainda não aprendeu. Lembra, você talvez só está se identificando com ele porque ele faz coisas boas. Especialmente hoje, no mundo em que a gente vive, em que as pessoas vivem para, e tão somente para os momentos felizes. E quando o momento feliz não vem, aquele Jesus deixou de identificar comigo. Porque eu vejo Jesus como alguém, uma pessoa boa, que produz coisas boas. E eu estou passando por crise, então ele não se identifica mais comigo. Mas o seguidor de Jesus, ele não vê com esses olhos. Porque além da identificação, ele aprendeu quem é Jesus. E o que ele faz, o que ele fez. E quando ele aprende quem é Jesus e o que ele fez, quando eu olho para o outro pecador, seja o pior pecado do mundo, eu olho para ele, olhando para mim e sabendo que Jesus fez por mim. Transformou minha vida. Ah, mas eu nunca fiz um pecado tão pesado. Meus irmãos, não existe pecadinho e pecadão. Existem consequências humanas diferentes. Mas para Deus, para a santidade divina, não existe diferença de pecado. A restauração que Cristo fez, para mim, que nasci num lar cristão, cresci dentro da igreja, é a mesma para aquele que nunca conheceu a Cristo até seus 60 anos. É a mesma graça. Então o entendimento de quem é Jesus e o que ele fez vai determinar que você seja um seguidor de Jesus. Porém, se você guarda só para você, você ainda está limitado nesse seguir. Porque a inspiração do que Cristo fez no seu coração e no meu, ela tem que produzir em mim o desejo de que mais pessoas tenham essa salvação. Agora, por que nós temos essa mente? Por que nós devemos ter essa mente? Porque eu quero seguir a Jesus. Eu sou seguidor de Jesus. E se eu sou seguidor de Jesus, eu estou falando, eu quero ser igual a ele. E eu quero que só eu seja. Talvez o que os fariseus estavam fazendo. Os fariseus, eles estavam se limitando à lei e determinando que eles eram superiores aos publicanos e aos pecadores, porque eles cumpriam a lei. Mas nós já vimos que eles tinham um problema, que eles cumpriam, mas não tinham coração. Ou seja, eles se identificavam com a lei, porém eles não tinham entendido ainda o que é viver a lei. O coração deles não estava lá. Em resumo, eram líderes religiosos de Israel que buscavam santidade no cumprimento religioso da lei de Moisés e suas próprias tradições. Tão somente fundamentado aonde? Em suas forças. Por quê? Porque eles achavam que eles eram capazes. Porque eles eram conhecedores, dominavam as escrituras, como eles não tinham ninguém. E eles se tornaram autossuficientes a ponto de olhar para Jesus, almoçando com os publicanos e pecadores, e criticarem. E criticarem. Enquanto Jesus tinha uma outra abordagem que a gente já vai falar dela, nessa situação. Eles eram orgulhosos, julgavam torta direita aos outros, tudo era motivo de julgamento, o coração era cheio de desejo de julgar. Meus irmãos, nosso papel não é julgar, a palavra julga, nós não julgamos. Nosso papel não é esse, nosso papel é ministrar a palavra. Se a palavra trata o coração e julga a situação, é a palavra que faz isso, não nós. Mas isso era uma coisa muito forte neles. Por quê? Porque isso dava a credibilidade
e o sentimento de poder espiritual, e eu controlava a situação. Tanto é que quando ele olha Jesus tendo uma refeição com os publicanos e os pecadores, ele perde o controle. Não pode. Existem regras bem definidas. Não era uma questão de viver, era uma questão de cumprir regras específicas, né? Enquanto isso, segundo o personagem, Jesus, ele age focado no amor. Jesus deixa de fazer a lei? Não. Jesus cumpriu 100% a lei. Porém, ele cumpre a lei com amor, com a manifestação da graça. A lei é cumprida, fundamentada tão somente na missão de Deus dada a Jesus, seu filho, que também era Deus. E a missão dele era qual? Restauração. A missão dele era que as pessoas fossem livres do pecado. Que as pessoas não fossem condenadas. Era redenção. Era restauração da humanidade e do relacionamento da humanidade com Deus, que foi perdido lá no Éden. Lá no Éden isso foi quebrado pelo pecado. E Jesus vem, encarna, para quebrar, para nos trazer esperança de algo que foi rompido, para nos trazer esperança de um relacionamento profundo como era no Éden. Um relacionamento profundo com Deus. Porque Jesus era o Filho de Deus. Jesus não era tão somente um homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era o Deus encarnado. E a missão dele era restauração. E por essa missão ser a restauração, mais vale um pecador salvo do que eu sentar com pessoas que já talvez estejam salvas ou que não querem ser salvas. Porque a arrogância leva a pessoa a achar que ela é autossuficiente e não precisa de Deus. Não precisa da pessoa de Jesus Cristo. Ele era a própria representação do amor, da misericórdia de Deus em busca dos perdidos. Então, a mente dos fariseus era: você senta com esses pecadores? Sim, porque eles precisam de mim. Eles precisam de Cristo, eles precisam de mudança de vida. Não é que ele se senta com os pecadores para chegar e falar assim, continua pecando, tá tudo bem. Não, Jesus senta com os pecadores com o foco de mudança de vida, para que eles conheçam o caminho. E os publicanos, os pecadores, quem eram? Os marginalizados, pessoas que precisavam, pessoas que não tinham onde correr. Os fariseus tinham todo o poder religioso, tinham todos os recursos, eles não tinham ninguém. Os pecadores eram prostitutas, mulheres rejeitadas, assassinos, marginalizados. Os publicanos quem eram? Eram judeus que cobravam imposto dos próprios judeus. Imagina, deviam ser amados, né? Deviam ser pessoas super amadas. E além de tudo, além de eles cobrarem impostos, os impostos, eles ainda faziam muitas coisas erradas nesse processo. Não era uma cobrança de imposto justa, como Jesus diz, dai de César o que é de César. Eles faziam coisas para ter benefícios além do pagamento do imposto. Então eles eram pessoas rejeitadas, pessoas que ninguém queria estar com eles, pessoas odiadas. Desses três personagens, o que eu quero levar vocês a pensar, quem que você gostaria de estar seguindo? Ou quem você tem seguido? Pensa comigo.
Você tem sido aquele que sabe muito das Escrituras, se acha que sabe muito das Escrituras, e para tanto isso se limita a apenas um debate, uma conversa, para sempre impor aos outros o quanto você conhece? Ou você tem sido aquele que se senta com os marginalizados, com os pecadores? Lembra que aqui não é só pobre, gente. São todas pessoas perdidas. Ok? Marginalizados em geral, não necessariamente só pobres. Mas é que tinha muita questão do poder econômico, poder religioso. Então os pobres, as pessoas rejeitadas apareciam. Mas existiam, os próprios fariseus eram umas pessoas que precisavam de Deus. Precisavam viver Deus. Porque eles achavam que conheciam Deus, mas não viviam. Eram aquelas pessoas que falam assim: meu irmão, olha, você trata de andar direito, mas na segunda-feira ele anda errado. Por quê? Porque ele tem o conhecimento, ele pode exortar, mas ele não faz. Era mais ou menos o que os fariseus faziam. É quando a gente faz algo com o nosso próprio interesse envolvido, e não do outro. E Jesus era exatamente o oposto, né? Ele fazia com o interesse de que aqueles rejeitados fossem salvos, fossem resgatados. É nesse contexto que Jesus conta a história da ovelha perdida. Vocês estão entendendo onde Jesus quer chegar com a ovelha perdida? A história da ovelha perdida é simplesmente um tapa de luva de pelica no rosto dos fariseus. Pelica que fala? Acho que é isso? No rosto dos fariseus. Simplesmente dizendo: o meu interesse é por aquela uma perdida e quero resgatá-la. Eu quero buscá-la. E eu vou buscá-la. Eu deixo as 99 e vou aonde for para buscar aquela ovelha perdida. Meus irmãos, ela está perdida, ela está condenada. Jesus não se senta com eles porque eles são melhores que os fariseus. Não é isso. E Jesus se senta com eles porque eles precisam de Cristo. Eles precisam de mudança de vida. Não é uma vida de acomodação. O Evangelho ele não é acomodação, meus irmãos. Ele é transformação. Se o Evangelho não tem transformado o seu coração, não tem mudado sua vida, talvez você ainda não entendeu o Evangelho. Porque ele tem que produzir mudanças na sua vida. Ele tem que produzir. Não significa que você, enquanto aqui viver, vai ser igual a Jesus. Não vai. Mas você quer buscar ser igual a ele. Eu tentei ser igual ao Jordan, nunca fui. Mas eu sempre busquei ser igual a ele jogando basquete. A nossa vida aqui, nós nunca seremos igual a Jesus enquanto aqui vivermos. Mas queremos buscar viver como ele a cada dia. Então, se isso não produz transformação na sua vida, se quando você faz alguma coisa errada, não produz incômodo, se quando você tem que tomar uma decisão, para você tanto faz se eu vou fazer o que é certo ou errado, talvez você ainda não entendeu. Você só se identificou com Jesus. Você ainda não é um seguidor de Jesus. Porque o seguidor de Jesus, ele vai querer aprender mais e ele vai viver, buscar viver como Jesus. Buscar imitá-lo. Buscar tentar olhar para eles nas situações difíceis. E quando vier um momento difícil, eu não vou falar assim: então agora Jesus me abandonou. Não, Senhor, o Senhor Deus, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jó falou, Jó perdeu tudo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aprender a viver como seguidor de Cristo é estar feliz nos momentos difíceis. Agora você fala: mas pastor, eu não consigo sorrir. Pode ser, vai ser um momento difícil, vai chorar. Mas você está contente em Cristo. Porque a sua identificação
não é apenas uma identificação, é a sua identidade, porque eu sou um seguidor de Jesus. Jesus, é nele que eu ponho a minha identidade. Então, quando as durezas vêm, eu olho e falo assim: Senhor, tá difícil, a batalha é dura, pesada, mas eu sei quem tu és, e é a ti que eu sigo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não é fácil, mas o seguidor, ele segue. O seguidor de Jesus, ele segue. No texto, quando Jesus trata com essa parábola, ele tem alguns propósitos. E um deles é tratar a atitude dos fariseus. Qual atitudes que os fariseus têm com uma suposta forma de que seriam seguidores da lei de Moisés? Jesus era a lei. O que eles se alegavam é revelado em Jesus, é cumprido em Jesus. Porém, eles não reconheciam ele como o Messias. Por quê? Porque ele não cumpria os rituais do coração dos fariseus, do que eles queriam. Eles queriam o seu próprio bem, queriam a sua vontade. Vocês estão se achando aqui? Eu estou me achando. Quantas vezes que você quer a sua vontade e a vontade vai para um outro caminho e as escrituras dizem que é outro caminho, mas você quer fazer a tua vontade e você cria toda uma história para fazer a sua vontade e viver longe de Cristo, deixando de seguir a Cristo. Eu me encontro aqui, meus irmãos. Se você não está se encontrando aqui, eu me encontro. De torta direita eu tenho que parar, pensar e falar assim: eu sou um seguidor de Cristo e esse não é o caminho. Mas o outro caminho é muito difícil. É bem mais complexo. É bem mais difícil. Mas eu sou um seguidor de Cristo, eu quero seguir a Ele. Eu vou pelo caminho mais difícil. A atitude do verdadeiro seguidor de Jesus, ela tem que estar diretamente relacionada à sua dependência dele. Os fariseus, quando eles olharam para aquela situação e murmuraram, reclamaram, é porque eles não estavam olhando para eles, para o pecado deles. Eles estavam olhando, sabe para quê? Para o que eles queriam, para o desejo deles, para a vontade deles. Porque eles não dependiam de Cristo, eles dependiam deles mesmos. Era uma autossuficiência. Eles entendiam que eles eram autossuficientes, porque eles já tinham todo o conhecimento. E Jesus entra com a história da parábola da ovelha perdida, ensinando eles que você não conhece nada, meu amigo, porque você não vive. Talvez, se você não vive, é que você não aprendeu. Lembra que a gente viu isso? 2 semanas? A mente processa, o coração consolida, as ações revelam o que você aprendeu. Talvez não revela porque o seu coração ainda não consolidou o que sua mente processou a respeito de Jesus Cristo. Ainda não está firme no seu coração, porque Ele não é seu Salvador, Ele não é seu Senhor. Por isso que minhas ações não revelam nada do seguidor, de quem eu sigo. Revelam do meu próprio coração, do meu próprio interesse, que é o que os fariseus faziam. E Jesus confronta e mostra e fala assim: o meu coração é para os perdidos. O meu coração é que mais pessoas conheçam a Cristo, a mim, e que se relacionam com Deus, e que tenham um relacionamento profundo com Deus. Esse é o meu coração, não é o interesse próprio como era dos fariseus. Foi um confronto direto aos fariseus.
E muito interessante porque a associação com pastor naquela época, um pouco antes, tinha uma característica diferente, mas naquela época era ralé, não era o topo da pirâmide. E Jesus compara eles com os pastores, e eles eram os topos da pirâmide, os fariseus, os mestres da lei, e são comparados com pastores. São comparados com a história do pastor. Jesus se coloca como pastor. Inverti no meu pensamento. Jesus se coloca como pastor. E aquilo é uma afronta para eles. Se ele é Jesus, se diz Jesus, e ele se coloca como pastor, o mais baixo. E eu estou sendo confrontado com essa mensagem de que essa busca pelo perdido é o coração de Deus que eu deveria ter. Aquilo é uma afronta, meus irmãos, para a realidade deles. Uma afronta. Porque eles não dependiam de Deus. Eles eram autossuficientes. Qual atitude tem sido a sua atitude na sua vida com Deus? Você é autossuficiente? Você realmente deseja ser um seguidor de Jesus? Eu quero aprender mais sobre Jesus? Eu quero estar na igreja não para bater um cartão. Não tem nem aquela maquininha de cartão, né, para ser batido. Eu quero estar aqui porque eu quero aprender mais de Cristo. Eu quero aprender mais porque eu quero segui-lo melhor. Então eu quero aprender mais dele. Não só, né? Nem assim mais, agora é no cartão. Mas na minha época se batia e fazia um buraquinho, lembra disso? Né? Bateu o cartão. Não! Eu quero conhecer mais dele, eu quero construir esse relacionamento com ele, porque eu quero segui-lo. Eu quero olhar para as ações dele, eu quero olhar para aquilo que ele fez, eu quero olhar pelo que ele é, e eu vou segui-lo e viver em total dependência dele. É uma vida de constante dependência. E não simplesmente massageando o nosso ego. O pastor, ele resgata e com alegria. Enquanto o fariseu murmura na possibilidade de um possível resgate, ele está reclamando. Ele está incomodado. Ele está incomodado na possibilidade de um resgate de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, pecadores, porque cobravam impostos mais do que deviam, adúlteras, pecadoras. Não eram pessoas que não tinham errado, mas eram pessoas que careciam da graça de Deus. E os fariseus não viam isso, eles só viam o seu próprio interesse. Enquanto Jesus buscava aquele que estava perdido. Qual atitude tem sido seu coração? Você é a pessoa que se incomoda em ver situações, ou você é aquele que vai e busca, investe em vidas? Aquela pessoa que é inspirada porque ela se identificou, ela aprendeu e agora eu sou inspirada a levar essa mensagem a outros, para que outros o sigam. Porque seguir a Jesus é maravilhoso. Ele nunca nos prometeu que não passaríamos por dificuldades, mas ele prometeu que estaria conosco. Então, aqueles momentos difíceis, ele está contigo. Ele vai caminhar ao seu lado. Você vai viver aqueles momentos difíceis numa vida de total dependência dele. Alegria é o resultado daquele que segue a Cristo. Que quando vê uma alma que estava perdida, condenada, eu me alegro que essa pessoa foi salva. E não murmuro. Por que você está com essas pessoas? Eu vi você andando com algumas pessoas.
Não, é que eu estava pregando o evangelho, mais uma pessoa aceitou a Cristo. Aquilo traz alegria. A gente vê aqui no texto que quando o pastor resgatou sua ovelha, ele pôs nos ombros com alegria. E quando ele chega na sua comunidade, todos se alegram com ele. Mais uma pessoa, mais um seguidor de Jesus Cristo. Mais uma pessoa que entregou sua vida a Cristo. E não apenas se identificou com Ele. Meus irmãos, hoje o que nós mais temos são pessoas que estão identificadas com Jesus. Porque Jesus acaba virando moda, meus irmãos. Fazer parte de uma igreja, às vezes é moda. É interessante, porque me faz sentir bem, faz meu ego... Aquela dificuldade, eu bati meu cartão, eu me sinto mais seguro. E perde a noção de que não é sobre isso. É sobre um relacionamento profundo com aquele que com você segue. É de um coração que não fica na identificação só. Ele quer aprender mais. E quando ele aprende mais, ele é inspirado a que outros aprendam também, que outros conheçam. Esse que eu sigo. Porque senão eu não aprendi, meus irmãos. Se a inspiração não está no seu coração, você ainda não aprendeu quem é Jesus. Você ainda não entendeu. Ou talvez isso é místico para você. Mas isso é real, eu posso te garantir. A palavra de Deus nos garante isso. Que estávamos condenados à perdição eterna, a uma eternidade sem Cristo. Uma eternidade que você vai querer encerrar e nunca vai ser encerrada. Esse era o nosso destino, de cada um de nós aqui. Sofrimento, ansiedade, porque não tem fim. Porque Cristo não vai estar lá. Essa é a condenação. Esse é o inferno. Ele não vai estar lá. Porém, todavia, não é fatal. Por quê? Porque ele na cruz do Calvário pagou o nosso pecado, o meu e o seu. Foi pago na cruz do Calvário, que nós deveríamos estar lá, porque o pecado só poderia ser pago pelo justo. E nós não éramos justos. E ele pagou por nós. E as pessoas que passam a ser seguidor dele, reconhecendo ele como Senhor da sua vida e Salvador, têm eternidade com Cristo. Ou seja, aquela condenação que era inevitável para nós, é inevitável, meus irmãos. Por isso que esse é o entendimento da graça. Por isso que os fariseus tinham essa dificuldade de entender o que Cristo fez por eles, se eles eram convertidos. Porque se você entende o que Cristo fez por você, você vai ser inspirado a falar, meus irmãos. Você vai querer que o seu irmão, sua tia, seu amigo, seu colega de trabalho tenham essa esperança de uma vida eterna com Cristo. Porque sem Cristo é dor, ansiedade, aquele clamor, Senhor me ajude, não vai ter mais. Aquele sentimento espiritual da presença de Cristo não vai haver mais, que hoje nós temos através da igreja de Cristo aqui. Jesus está aqui. A igreja de Cristo é a representação de Jesus aqui na terra. É o céu na terra através da igreja de Cristo. Mas a eternidade, sem Ele, vai haver mais. Condenação eterna. E a única coisa que você precisa fazer, e eu, a única. Você não precisa ser bom. Você não precisa ser a pessoa que acertou tudo. Você não precisa ser a pessoa que cometeu, que fez tudo certinho desde que da sua adolescência. Você precisa tão somente
reconhecer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Só isso. E a partir daí, eu quero viver para Ele. E a partir daí, eu vou buscar fazer o que é certo. A partir daí, eu vou olhar para a lei de Cristo e vou buscar fazer o que é certo. A partir daí, eu vou cumprir aquilo que Cristo cumpriu. Mesmo que de vez em quando eu vou falhar porque eu sou pecador. E aí eu falhando, Ele, através da cruz, criou uma comunicação que Ele disse: se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar. Então seus pecados presentes, passados e futuros estão perdoados, meus irmãos. Se você é um seguidor de Cristo. Se você não é um seguidor de Cristo, seus pecados não estão perdoados. Por quê? Porque o que Cristo fez no Calvário, quem Ele é, o Deus encarnado, vindo à Terra, pagar o seu preço, o meu preço, se não for reconhecido, se não for entendido, se não for processado, ficou só na identificação, meus irmãos. Eu só me identifico com essa mensagem porque eu não quero o inferno. Vocês estão comigo? Eu me identifico porque eu não quero o inferno. Mas a gente não sabe muito bem como vai ser o inferno, mas vai ser dor. A ausência de Deus é certeza. Então eu me identifico com Ele porque eu não quero inferno. Mas esse miolo aqui de vida eu não quero. Eu não quero me envolver. Mas uma vez que eu me identifico com Cristo, e eu quero, nessa jornada, eu quero aprender mais dele. Eu quero saber como ele viveu, porque ele veio à Terra como um de nós e viveu perfeito, sem cometer nenhum erro, sem pecado. Então passa a ser princípio, o modo como ele viveu é princípio que nós devemos observar e olhar para a cruz de Cristo e falar: esse é o caminho que eu quero. E quando vier as turbulências, as dificuldades, esse mesmo caminho, eu continuo sendo seguidor. Ele disse: confessa e eu te perdoo, porque eu já paguei o preço. Mas se você entendeu quem Ele é e confessar com seus lábios que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Todos querem Ele como Salvador, mas nem todos querem Ele como Senhor. Onde está seu coração hoje? Onde está seu coração hoje? Seu coração é de alguém que quer ser um seguidor de Jesus? Ou seu coração é apenas alguém que se identifica com Jesus? Jesus quer buscar. Se você só se identifica, Jesus quer buscar. Jesus quer que você passe não só se identificar com Ele, mas que você aprenda, cresça no conhecimento dEle. Declare com seus lábios que Ele é seu Senhor e seu Salvador. E viva para a glória dEle. E quando as turbulências vierem, continue vivendo, porque Ele está aqui disposto a te perdoar. E assim eu falo para que outros também vivam. Porque se isso eu quero para mim, porque eu não quero para os outros? Por que os fariseus tinham tanta dificuldade de olhar para os publicanos e para os pecadores e ficarem inconformados? Porque um mestre da lei, Jesus, que era um mestre da lei, estava ensinando as escrituras para eles. Qual era o incômodo, meus irmãos? O incômodo era um coração orgulhoso, um coração não dependente de Deus. Enquanto os publicanos eram um coração perdido, totalmente dependente de Deus. A ovelha, sabe o que ela é? Ela é totalmente dependente do seu pastor. A ovelha depende em tudo. Ela é um animal que, se você deixar sozinho,
ela vai fazer burrada. Sabia? Pastor fica atento a todo momento para onde ela vai. Porque ela vai pular do barranco, porque tem água lá embaixo, ela pula. Ela pula. E o pastor tem que falar, não, me acompanha, eu vou te levar, mas tem que levar por caminhos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele te leva para caminhos verdejantes. Mas a ovelha, ela quer o mais rápido possível resolver o problema dela e ela não tem noção. Porque ela depende constantemente do pastor. O verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que depende da sua vida a todo momento, a cada instante, do pastor. Cada momento da sua vida, cada situação que você viver, você tem dependido de Cristo. Ou ele é só uma identificação legal? Que eu conheço muitos. Gosto da história de Jesus, muito legal, muito boa. Eu me identifico bem com ela. Ou essa história, além de ser uma boa identificação, é algo que eu quero cultivar. Eu quero cada vez mais crescer no conhecimento dele. Quero aprender sobre ele. Eu quero viver como ele. E isso vai me produzir uma inspiração, porque daí eu não vou me calar. Eu quero que todos saibam disso. Eu quero que mais pessoas sigam. Esse é o verdadeiro seguidor de Jesus. Onde está seu coração? Essa é a reflexão de hoje à noite. Que Deus possa estar tratando o seu coração. Essa parábola, ela é muito profunda, meus irmãos. Ela trata o nosso coração. Qual tem sido a sua inspiração? Se não tem inspiração nenhuma, nada em relação à Bíblia me inspira a fazer algo, talvez que você não seja um seguidor de Jesus ainda. Talvez você precise aprender ainda para que você proclame que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. E aí você passa a ter inspiração para que mais pessoas o proclamem. Meus irmãos, se nós entendermos a perspectiva correta do que representa isso, não tem maior inspiração. Cada alma perdida, cada ovelha perdida que for resgatada, é mais um adorador ao Rei dos Reis. É mais um adorador ao Criador dos céus e da terra. É mais uma pessoa que vai declarar que Ele é meu Deus e meu Senhor e meu Salvador. Meus irmãos, não é mais uma pessoa que não vai para o céu. É muito mais que isso. Essa consequência de inferno e céu existe nas Escrituras. Existe a separação total de Deus, que vai acontecer para aqueles que rejeitarem a Cristo. E existe também o relacionamento eterno com Deus, para aqueles que reconhecerem Ele como Senhor e Salvador e o seguirem. Meus irmãos, todos querem como Salvador. Agora você tem querido Ele como Senhor da sua vida. Você tem vivido como um seguidor de Cristo. Que Ele é Senhor da sua vida. Não interessa se eu tiver que perder dinheiro. Não interessa se eu tiver que perder amigos. Não interessa que eu tiver que perder outra situação. Ele é Senhor da minha vida. E para Ele eu vivo. E isso produz em mim um desejo de que mais pessoas saibam disso. Não para que ela seja salva. Tira essa perspectiva, que também é boa. Porém, existe uma perspectiva muito maior. É para que ela adore o Rei dos Reis da forma correta. Essa é a maior perspectiva que nós temos. Que aquela pessoa seja mais um adorador do Criador dos céus e da terra, do Rei dos Reis. Vamos orar. Senhor, queremos Te
exaltar nessa noite. Senhor, coloque em nossos corações a necessidade do entendimento do que representa ser um seguidor de Cristo. O que representa dizer eu sigo Jesus Cristo. Senhor, muitos se identificam com essa mensagem, mas ainda não entenderam. Porque para que eles sejam salvos, eles precisam entender quem Tu és e o que o Senhor fez na cruz do Calvário. A mensagem da cruz, eles precisam entender. Senhor, que o Senhor use nossa igreja, que o Senhor use outras igrejas nessa cidade, na proclamação de quem Tu és e o que o Senhor fez, para que as pessoas o conheçam, aprendam sobre Ti e manifestem com seus lábios que o Senhor é Senhor e Salvador. E que mais pessoas possam se juntar àqueles que já o adoram, para que a glória e a adoração seja tão somente a Ti. Tira de nós esse coração dos fariseus, um coração voltado para nós, voltado à nossa própria adoração. Que nosso coração seja tão somente para adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus oramos. Amém.